Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dario e hoje iremos discutir sobre a obra Ensaios da História Medieval, temas que se renovam. Para conversar com a gente sobre a obra, convidamos um dos organizadores do livro, o professor Paulo Duarte Silva. Também falaremos sobre o capítulo 2, a organização do Reino Visigodo, perspectivas historiográficas. Para falar um pouquinho mais sobre este capítulo, convidamos o professor Rodrigo dos Santos Rainha. Este trabalho é da disciplina História Medieval da turma de 2020/1 da Universidade Federal de Santa Catarina. Rodrigo Rainha, sou historiador, sou bacharel em História, licenciado em História, mestre, doutor em História. Trabalho de uma vida inteira com História da Educação, História da Educação Medieval, em especial a História da Educação ali na transição entre o período que a gente chama de Idade Antiga e Idade Média. Trabalho em especial com os reinos, trabalho com visigodos, mas como a gente estava batendo um papo, muito mais do que está pensando sobre só esse olhar da história, eu trabalho com uma crença efetiva e verdadeira que o despertar e o entendimento do que significa educação e o peso da educação acaba sendo um processo absolutamente relevante, necessário, forte, e que a gente vai cada vez mais tá entendendo que ou a academia e a produção de alto nível intelectual de história entende que há diálogos possíveis e constantes, que a sua relação com a educação repara. Eu não estou falando com a sua relação com a escola, eu falo com a sua relação com a educação. A pedagogia é diferente de escola, que é diferente de educação. Entender todos esses ambientes que são absolutamente relacionáveis, mas ao mesmo tempo são ambientes próprios, ajuda a gente a entender que quando a história deve estar sendo entendida como um meio, um espaço mais educacional, mais vivo para a gente trocar, sim, cara, aí a gente tem a vida inteira para pegar. Eu posso estar na administração, eu posso estar na gestão, eu posso estar na pedagogia, que eu vou entender o que significa estudar a história, como ela é uma reflexão desse presente, uma construção e reconstrução desse negócio. Meu nome é Paulo Duarte Silva, eu sou professor adjunto de História Medieval da UFRJ, fiz toda a minha formação de graduação, mestrado e doutorado junto ao Programa de Estudos Medievais da UFRJ, o PEN UFRJ, e compartilhei basicamente toda essa trajetória com o Rodrigo. O Rodrigo entrou poucos semestres antes de mim, mas a gente tem uma caminhada muito próxima. Nós fizemos orientação em todas essas etapas com a mesma professora, a professora doutora Leila Rodrigues da Silva, que nos acompanha ainda hoje nas nossas empreitadas, nas nossas aventuras aí, tá? Inclusive nessas novas dinâmicas que vêm surgindo com as redes e o impulso que elas ganharam desde a pandemia, né, as atividades remotas. Então, eu faço parte desse grupo de pesquisa já há bastante tempo e desenvolvo pesquisas num recorte próximo ao do Rodrigo. Eu não trabalho especificamente com o Reino Visigodo, mas conheço as pesquisas de longa data do Rodrigo, da professora Rita de Cássia. Está feita a minha apresentação. O meu nome é Dario, eu faço pedagogia, estou me formando agora, porém eu estou fazendo matérias na história para depois conseguir validar e me formar em história também. Sou Alfredo, estou terminando o curso de ADM e eu peguei história medieval computativa na universidade porque eu tenho paixão em história e eu queria me aprofundar um pouco mais no conhecimento. Então, começando com as perguntas sobre a obra no geral, depois a gente passa sobre o capítulo específico que está sendo estudado nesse podcast e a gente termina com mais uma discussãozinha que nem começou na chamada. Uma das perguntas que a gente tinha discutido e a gente achou bem interessante perguntar é qual o interesse inicial para a criação da obra? Qual foi o start ou o momento que vocês pensaram assim, poxa, a gente precisa falar desses temas? Perfeito. Bom, eu vou recuperar aqui, tentei recuperar de memória como surge a iniciativa do livro. A iniciativa do livro surge numa conversa dentro de uma van, num evento, a gente estava retornando do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para o hotel. Eu e a professora Renata estávamos conversando e ela, como já citado, é muito criativa, ela tem
enorme empenho em divulgação e produção acadêmica, e ela pensou numa conversa bem informal mesmo, por que a gente não organiza um livro e chama colegas e a gente publica um material voltado para o público de jovens graduandos e demais interessados em história medieval, e aí uma colaboração 100% nacional e tudo mais, e dessa conversa em 2017 até a publicação em 2019, a coisa andou, né? Mas surge desse jeito de fato. A gente, em meio àquela efervescência de um evento acadêmico, a gente cogitou ali nomes e foi pensando em colegas de competência para a gente chamar, que somariam, e foi desse jeito que surgiu. A princípio, como eu falei, o livro se volta para... É um manual, mais um manual disponível em língua portuguesa, que se volta preferencialmente para o público que está cursando disciplinas de história medieval. E, claro, podendo atingir outros públicos, né, interessados em história medieval, que tenham um interesse menos específico, menos acadêmico. Claro que a nossa ideia também era somar. A gente reconhece que existem diversos manuais de qualidade em língua portuguesa. Para citar 3, o livro do professor Hilário Franco Júnior é possivelmente ainda a principal referência no nosso campo de estudo, o livro chamado Idade Média, Nascimento do Ocidente. Temos, além dele, o livro de um outro professor chamado Jérôme Bachet, chamado A Civilização Feudal, que também é referência na área. E, mais recentemente, eu acho que foi lançado em 2018 ou 2019, também temos o manual do professor Marcelo Cândido da Silva, da USP, que procura, basicamente, se somar e procurar esse filão também, esse filão de jovens graduandos que têm que ter um primeiro contato com a pesquisa no Ocidente medieval. O que talvez diferencie um pouco a nossa obra é o fato de que ela é coletiva, tem um caráter coletivo e colaborativo, que coloca suas próprias dificuldades, que a gente pode falar um pouco depois, e que ela não se propõe especificamente a fazer um apanhado total sobre o Ocidente medieval no milênio, que vai do século V até o século XV. A nossa opção foi por trazer recortes temáticos, quase sempre. Isso fica evidente na disponibilidade dos capítulos, né? Então, eu diria que, somando-se aos muitos manuais e de excelente qualidade que já existem no Brasil, a preocupação primordial era essa: trazer a colaboração de jovens pesquisadores, de uma terceira ou quarta geração de medievalistas, frutos desse investimento maciço do Estado na formação de grupos de pesquisa, e que pudessem oferecer capítulos quase sempre temáticos, e que, enfim, pudessem ser utilizados em sala de aula. Então, a preocupação inicial era essa. Pautada é: por que a escolha do temas que se renovam? Qual foi o entendimento que vocês tiveram com esse tema? Bom, existe um... Perdão, Paulo, segue aí, vai. É contigo mesmo. Vai, Rodrigo. Não, vai lá. Vai, Rodrigo, vai na boa. Depois eu vou. A ideia é justamente, o Paulo já deu uma pincelada nisso na resposta anterior, eu só vou fazer uma soma. A gente precisa entender, eu estudo especificamente sobre educação no Reino Visigodo, mas sobre o Reino Visigodo, quando eu tinha oportunidade, muitos pesquisadores respondiam assim para mim: não, mas esse tema está definido. Marrou e Richer já resolveram sobre a questão da história da educação no Reino Visigodo. E eu dizia que não, eu discordava disso. E esse é o viés do entendimento. Eu pego um tema que toda uma historiografia entende, que os autores que desenvolveram na década de 60 e 70 fizeram trabalhos brilhantes. Repara, eu não estou de maneira nenhuma diminuindo o trabalho deles. Eles fizeram trabalhos brilhantes, mas, desculpa, um tema de história não é um tema de reprodução com perfeição do que aconteceu no passado, e a partir do momento que aquilo foi descoberto, se torna indiscutível e que ninguém mais pode olhar. Isso é a maior falha que qualquer pessoa pode ter para poder interpretar a história. História é necessariamente um exercício de reflexão do homem no tempo. Se o homem muda, a relação do homem e o tempo também muda. Então, temas que se renovam são temas que as nossas demandas de pesquisa abrem novos olhares sobre essa concepção que os autores anteriores não tiveram. E aí, isso é eu pensar em educação sem ficar trilhando o caminho da escola.
é eu pensar reino visigodo sem pensar como os visigodos salvaram a Espanha. A Espanha não existe naquele momento. A nossa perspectiva é outra e por isso os temas se renovam. Perfeito. Aí, assim, só para complementar, eu acho importante, antes da gente falar do subtítulo, falar do título, né? Que vem antes dos 2 pontos, né? Então, ensaios de história medieval, de alguma forma, concretiza aquela preocupação em garantir textos curtos, de fácil acesso, com uma preocupação de uma linguagem adequada para o público que está tendo o primeiro contato com aquele tipo de matéria. Então, o caráter ensaístico é muito bem-vindo para a gente, nesse caso, seja a ideia que não seja aquele texto acadêmico pesado, denso, cheio de notas e explicações que são importantes para a pesquisa, que cabem em diversos formatos de textos acadêmicos, mas que a gente não quis trazer nesse caso. Já tinha sido comentado um pouco antes, na hora da introdução do tema, sobre esse assunto, mas eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais focada nisso. Quais são os desafios de desenvolver uma obra, seja um livro, seja um filme, seja um vídeo, sobre temática história, e como isso pode ser proveitoso e de interesse pessoal? Como isso pode gratificar a pessoa que está fazendo? Do ponto de vista estrito da produção de um texto acadêmico, e falando especificamente de um livro, tem 3 questões fundamentais que preocupam. E eu não sei dizer qual é a mais importante. O prazo é fundamental, o trabalho de editoração é fundamental e a publicação e divulgação do material também é. São 3 desafios. Eu acho que a dinâmica de cada livro faz um desses 3 ser mais difícil ou não. E, claro, né, que tem a ver também, sendo uma obra coletiva, com o fato de que esses 3 desafios se potencializam para cada um dos contribuintes. Né? Tem que negociar prazo, tem gente que pede um prazo um pouco maior, tem gente que entrega antes, tem gente que entrega um pouco depois, tem gente que deixa o trabalho mais ou menos editorado, tem gente que ajuda na divulgação. E eu diria que esse é o desafio central. Né? Essa obra, falando com muita sinceridade, ela trouxe pouca dificuldade nesse caráter coletivo. Os colegas foram muito solícitos, cumpriram os prazos, respeitaram e nos ajudaram imensamente em fazer a coisa andar com rapidez. Percebam que a conversa inicial sobre a criação do livro foi em meados de 2017 e o livro foi publicado no passado. Isso só pôde acontecer, esse tempo curto, entre a gênese, né, a ideia e a sua efetivação, só pôde acontecer porque todos os colegas foram imensamente solícitos e contribuíram para a coisa andar. Né? E aí eu quero fazer 2 importantes ressalvas. A primeira é falar da professora Renata Nascimento, que, sem sombra de dúvidas, é o gênio presidente da coisa. É por iniciativa dela, inclusive, que a gente se reúne no lançamento oficial do livro em Goiânia. Tá? Ela carregou o piano, e eu falei isso na ocasião, em maio de 2019, faço questão de repetir no podcast. Ela assumiu a maior parte do trabalho de editoração e fez contato com a editora e ajudou na publicação. A contribuição dela é mais decisiva do que a minha nesse caso, eu acho por direito dizer isso. Além disso, eu gostaria de frisar a importância da professora Maria Filomena, que, em tempo recorde, leu todo o material e produziu um prefácio fantástico, a ponto de ser incluído, e, enfim, no livro, claro, né? E que a gente pudesse divulgá-lo prefaciado pela Filomena, que é uma figura de muito destaque, que, enfim, que tem publicações e grupos de pesquisa, que está há bastante tempo na academia já e que topou esse desafio com a gente. Ela recebeu a boneca, como a gente chama, né? A primeira versão final antes de rodar para a gráfica, com um prazo curtíssimo, e ainda assim conseguiu produzir um prefácio de muita qualidade que faz muita justiça às contribuições do livro. Né? Do ponto de vista específico da produção de um capítulo, eu acho que vocês já foram certeiros. Todos os autores, acredito eu, passaram pela dificuldade de tratar de um tema consagrado e ter que falar desse tema consagrado numa linguagem acessível e, ao mesmo tempo, dar conta das inovações em 20 páginas. Sim. É muito difícil. É muito difícil, de fato. Você tem que fazer escolhas. Eu me lembro que eu achei que essa era uma aflição só minha no capítulo que eu escrevi.
lendo o texto do Rodrigo, eu percebi que ele também passou por isso, e a gente depois conversou. E à medida que as pessoas foram se apresentando no evento de lançamento do livro, eu fiquei muito aliviado por perceber que essa foi uma dificuldade compartilhada. Não é fácil substituir uma narrativa consagrada e tradicional de um assunto por uma narrativa inovadora, que ao mesmo tempo preste a justa homenagem à narrativa consagrada, mas mostre que ela vem sendo contestada, que ela vem sendo alvo de críticas, que a historiografia mais recente critica os seus pressupostos básicos. Tá? E eu acho que o Rodrigo vai poder falar disso muito melhor, que você já tenha comentado um pouquinho sobre isso. Esse é um desafio imenso. As grandes narrativas, vocês sabem muito bem disso, né, as discussões em teoria da história e metodologia partem disso, né? As grandes narrativas estão sendo implodidas. E eu acho que a gente não tem conseguido colocar nada no lugar que seja tão coerente, tão seguro e tão coeso. É ótimo isso. É fundamental que a gente critique as grandes narrativas, mas o desafio, o que a gente coloca depois disso? É essencial, e talvez esse seja um recado muito importante de passar para os graduandos. Sobretudo, o processo de escrita é um processo difícil, conversem sobre isso. A escrita acadêmica está no cerne dos transtornos mentais que os pesquisadores no Brasil atravessam. Não subestimem esse problema. Tratem isso como uma questão séria. Discutam, produzam coletivamente. Eu e o Rodrigo fazemos parte de uma escola em que esse tipo de construção é coletivo. E, a meu ver, isso ajuda. Saber que alguém vai ler meu texto, que vai criticá-lo, que vai oferecer um contraponto, que vai elogiar quando tiver que elogiar. Pô, aqui ficou bom, mas aqui não tá legal, essa parte ficou truncada. Isso me ajuda. Tem gente que prefere escrever sozinho, para um leitor invisível. Eu gosto de saber que o meu texto vai ser lido não só pela minha orientadora, mas pelo Rodrigo, pela colega Rita de Cássia, pelo Bruno Álvaro, pela Jaqueline, enfim, pela Carolina Fortes, e quem mais puder ler meu texto antes dele ser publicado, melhor. Mas isso é hábito, porque isso, no primeiro momento, afeta a vaidade, sim. Você acha que você escreveu o texto que está abafando, e o pessoal vai e fala assim, não, ó, faltou uma referência básica, isso aqui não ficou legal. E é um processo de... O Rodrigo falou sobre isso. Ele falou sobre isso em relação ao ensino. Eu acho que a escrita passa pela mesma coisa. A escrita pode ser profundamente vaidosa e egocêntrica. Quando a escrita é compartilhada coletivamente, a tendência é que essa vaidade dê lugar para uma coisa mais humilde, para uma coisa menos afetada. E isso é bom. Isso é bom. Porque a tendência é que aquilo que chega ao grande público tenha mais qualidade, tenha uma linguagem melhor, ter uma linguagem mais acessível, tá? Então, é fundamental a gente discutir a escrita acadêmica de maneira mais séria, porque a nossa tradição acadêmica nos faz acreditar que a gente escreve monografia, TCC, dissertação e tese sob inspiração da musa, e não é assim que funciona. Nunca. Se funcionar com um, é com um ou com o outro, é raríssimo, tá? Então, é transpiração mesmo. O Rodrigo tem total razão quando ele aponta isso. Para mim, é 99% transpiração. É batelagem mesmo. Seja prévia, como eu faço, seja posterior, como o Rodrigo apresentou. De qualquer forma, o Rodrigo está certo. A gente vira laje. É um processo de viração de laje permanente, né? E faz com que a gente seja menos afetado quando as críticas vêm, quando as sugestões vêm. É importante passar por isso. É importante que se saiba disso e que se discuta isso. Agora, eu gostaria de fazer algumas pontuações sobre o capítulo específico e algumas perguntinhas. Com a vinda dos povos germânicos no Império Romano, com o início das invasões, como isso auxiliou a queda do Império Romano do Ocidente? Começou ou começa tu, Paulo? Vai que é tua, Tafarel. Eu quero ouvir. Vou começar, vou provocar com a provocação que eu mais amo. Queda? Que queda? Não vi ninguém andando, tropeçando, dando com a cabeça em lugar nenhum. Que mania é essa de queda? Invasão? Como é que é isso? Porque, olha só, quando o romano entra, é conquista. Quando o coleguinha entra, é invasão. Cara, a gente tem nas nossas terminologias e nas nossas escolhas quilos e quilos de preconceitos da nossa estrutura linguística e de pensamento que marcam esse negócio.
Essa tradição que nos leva a isso é a tradição do Ocidente, que no século XVI, quando foi lá buscar um passado reinventado de antiguidade, ficava olhando aquilo e dizendo: oh meu Deus, mas como os romanos chegaram ao fim? Porra, não existe isso. Isso é uma invenção desesperada para dizer algo tão bom não pode ter acabado sem que uma força terrível tenha chegado aqui. E se eu vou pensar dessa forma, e se eu rompo com essas características mais típicas, e aí aquele negócio, eu posso ter um amigo nosso como Kimon Speciale que ia ficar enlouquecido de eu dizer assim: eu não vejo crise nenhuma diferente da que eu vejo todo ano, domingo de manhã. Uma hora um fica bem, outra hora um fica mal, a porrada vai comendo e isso vai mudando. As dinâmicas políticas relacionadas ao Império Romano nunca representaram uma centralidade, a não ser no discurso de uma elite posta em alguns centros de poder e que reproduziam esse discurso. É estranho porque as periferias repercutem o discurso do centro. Não deveria ser estranho. Basta estudar um pouco de antropologia para saber que periferia reproduz o discurso do centro. Periferia almeja o discurso do centro. Periferia multiplica e faz crescer o discurso do centro, inclusive nas formas. As dinâmicas que a gente precisa pensar são dinâmicas como outras qualquer. Como é que se dão os embates da chegada dos vândalos, o saque de Roma, a simbologia de poder relacionada, as negociações com Átila que levam já à troca de meninos, a relação com Alarico. As dinâmicas políticas me dão uma ideia cada vez mais clara de que os centros de poderes idealizados se mostravam na prática fortalecidos enquanto ideia e frágeis enquanto a liga que eles inventaram. Se essa liga que eles inventaram se fragiliza, a ideia de existir um senador, ela não precisa sequer de um senado, a ideia de precisar de um grande dono de terra não precisa sequer, a não ser por lógicas de legitimação dentro desse princípio. Isso tudo é para dizer que muito mais do que está procurando os velhos ícones, a gente precisa estar entendendo, e aí o Mário Jorge trabalha muito legal isso, a Leila trabalha muito legal isso, cada um do seu jeito e da sua forma, trabalha a dinâmica, Hilário Franco Júnior e uma série Rui, trabalhar, eu estou falando só da historiografia brasileira, mas o Paulo escreveu algumas boas coisas sobre essa questão, trabalhar essa historiografia com o conjunto de dinâmicas políticas e sociais está em constante reassentamento, reorganização e reestruturação. Os legitimadores e criadores do discurso de legitimidade é que vão precisar achar novos ícones explicativos para poder trabalhar o poder. O Mark Bloch já fala do Gontrão há muito tempo, da tensão e da loucura que era o Gontrão, que era o rei que deveria ser o reizão poderoso e queria ficar na caverna curando escrófula, curando ferida. Então essas tensões precisam ser entendidas dentro das dinâmicas, e não na ideia de como aquele grande poderoso centro lindo chegou a seu fim. E é isso que a gente precisa romper. Rodrigo. Fala, Paulinha. Complemento muito rápido, né? Assim, eu acho que já adentra mais especificamente no capítulo do Rodrigo, mas é fundamental lembrar que agora, no mínimo, se parte da discussão do caráter plural da tal da crise do mundo romano. Então, se fala em crises, entendendo que essa crise é plural, tem dimensões diferentes, então ela pode ser mais econômica, com aspas, pode ser mais política, mais cultural, e que ela também se expressa de modo geograficamente distinto ao longo do tempo. A ideia de um império em crise de maneira uniforme é absolutamente descartada pela historiografia séria, feita nos últimos, 40 ou 50 anos, pelo menos. E eu diria que a ideia de antiguidade tardia é fundamental para implodir, pelo menos do ponto de vista das pesquisas, a ideia de que o Império Romano entrou em crise, que ele adoeceu, ou pior, que ele foi assassinado.
que é, por exemplo, a tese do Piganiol. Tá? Todas essas leituras têm que ser colocadas em seu próprio tempo. O historiador jamais pode esquecer disso. Em certa medida, diria em toda medida, o historiador é sempre... Todo trabalho de história é um trabalho de história contemporânea. Eu acho que o Rodrigo já pontuou muito bem todos os cuidados que os historiadores têm que ter ao tratar dessa passagem da antiguidade para o mundo medieval. Então, não se fala em uma única crise e a própria ideia de invasão, de barbárie que os povos germânicos ou a Confederação Una teriam trazido, tudo isso aí também já é visto de modo pouco sério pela historiografia mais recente. Tem muita coisa envolvida, tem documentação, tem discursos de centro e de periferia, como o Rodrigo falou muito bem, tem estratégias retóricas, tem exagero pra caramba, e quem trabalha seriamente no assunto não usa esses termos sem colocar uma notinha, sem apresentar uma aspa, sabendo que são expressões que exigem, no mínimo, cuidado. Eu falo para meus alunos, se eles continuarem com essa mania de ser viúva do Império Romano, eu vou deserdar todo mundo, entendeu? Mas a gente queria saber mais ou menos, que é o que vai retratando um pouco no capítulo, esse processo da chegada dos povos germânicos, né, principalmente dos visigodos, e eu queria entender melhor, né, como que se dá esse processo de romanização, e depois também se poder falar um pouco mais que após esse processo, e como o professor falou dessa queda, que não seria realmente a queda, mas depois que eles vão indo mais para a Península Ibérica, como que eles vão se centralizando nessa região também? A primeira coisa importante é a gente entender essa relação de centro-periferia. Se a gente pega, por exemplo, um documento como a Germânia do Tácito, o Tácito está indignado porque há mais de 100 anos os romanos, que são, obviamente, na leitura do Tácito, muito superiores, não conseguem derrotar os germânicos. Repara, o Tácito está dizendo que eles estão há 100 anos lutando e não conseguem derrotar os germânicos. O Tácito escreve no século I. Cara, e aí, conforme você vai considerando isso, você vai notando e você vai lembrando do Carlo Ginzburg, que chama a ideia de que não existe uma imobilidade cultural. Existem outros autores, eu chamo Ginzburg pela proximidade com a história. A cultura é sempre um processo em circulação. Se a cultura é um processo em circulação, as fronteiras romanas são fortemente germanizadas e os germânicos são fortemente romanizados. O que acontece é que o discurso de romanidade ele é muito forte, ele é tal qual o discurso relativo à ocidentalidade hoje, com as devidas proporções e sendo propositalmente e provocativamente anacrônico. Cara, o que eu quero te dizer é o seguinte, muito mais do que ser romano, você dizer que é romano já é o suficiente para você disputar uma própria condição de romanidade. O Orestes, que é o pai do Rômulo Augusto, é franco. Quem tem a relação com os Érulos diante daquele momento é uma confederação que está lutando contra outros grupos ali colocados. A vitória sobre Valente acaba com a incorporação por parte do Teodósio de boa parte daqueles grupos godos como parte do exército. Então, a ideia de uma romanização dos povos, eu gosto muito mais de pensar, e é óbvio que é uma dinâmica de trocas culturais, e aonde determinados conjuntos culturais muito reconhecidos acabam sendo muito reproduzidos, e sempre aquele cuidado. Quem faz o meu discurso normalmente são aqueles mais romanizados. Então, até a ideia dele dizer que o outro é legal significa que ele valoriza essa romanização, o que deve deixar a gente sempre com uma pulga atrás da orelha e dentro desse gancho. O volume, a maneira mais clássica em que é pensada sobre isso, é que a partir do momento em que grupos de godos que se dividem, ocupam, se estabelecem mais dentro da região da Mésia, uma região mais nobre, eles passam a ocupar e dinamizar e disputar muito mais dentro do Império Romano. Quando a consolidação de uma outra confederação de grupos que a gente aprendeu na escola, normalmente com o nome de unos, pressiona essas confederações e o embate entre essas duas confederações acabam gerando uma movimentação maior na fronteira, dado a derrota da confederação que se imaginava que tinha uma força maior, que eram a dos godos.
esse empurramento amplia e intensifica a chegada de mais grupos em áreas diversas do Império Romano. Ora vão como saque, ora como família, ora como migração, mas há uma movimentação intensificada. Essa movimentação intensificada, ela não vai mudar o conjunto das dinâmicas. Ela não vai mudar os processos relativos a isso. Esses processos e esses conjuntos das dinâmicas, eles abrem uma possibilidade, eles abrem uma riqueza, eles abrem uma troca de que o que eu tenho é que aquela imaginação que eu tinha de romanidade com um grupo que entrou, na verdade, são confederações em movimentação disputando o melhor território. Dentro dessas disputas, eu vou ter os visigodos ocupando uma área nobre na região das Gálias e os francos disputando com visigodos esse domínio dessa região nobre. A vitória dos visigodos vai acabar gerando um processo de amplitude migratória para uma outra área que os visigodos já estavam, porque em vários momentos lutaram pelos romanos contra grupos que estavam estabelecidos na Península Ibérica e ainda mais foram protegidos por um outro grupo de um tronco familiar mais próximo que tinham relações de casamento que estavam estabelecidos na Península Itálica. Repara que eu faço uma explicação completamente fora de uma dinâmica de que os godos invadiram, organizaram, lutaram. Eu estou falando de dinâmicas políticas daquilo que se entendia como o antigo mundo romano e que, na verdade, faz parte do mundo romano como ideia, mas tem outros princípios, outras lógicas. Ao ocupar as regiões da Península Ibérica, eles vão manter as mesmas dinâmicas. Um processo de autonomias das regiões, relações familiares, trocas de casamento. Casamento por amor é uma invenção do século XIX, gente, pelo amor de Deus. Casamento é busca da melhor relação, é busca da melhor dinâmica política. Essas dinâmicas de casamento dão uma ideia de centralidade. O grupo estabelecido vai utilizar como porta-voz autorizado a figura dos membros da igreja, porque os visigodos, por essa ampla circulação, já reconheciam aquelas figuras, ainda que tivessem os seus próprios padres, chamados e trabalhados dentro de uma composição diferencial que era do arianismo. Então, não há uma centralidade e há disputas políticas e que esses membros que entendem numa centralidade uma forma de defesa vão tentar fomentar e valorizar uma centralidade, mas que é amplamente discutida porque a dinâmica de domínio desses grupos é diferente. A noção do rex vinha dos conselhos para momentos de combate e não necessariamente um líder administrativo que mantinha normalmente uma relação mais autônoma. Fatores que mais diferem os visigodos e ostrogodos dos povos germânicos e quais fatores para a ocorrência de seu declínio em relação a outros povos germânicos mais sucedidos, como francos e anglo-saxões. E aí, se puder juntar já, quais são as colaborações dos visigodos para essas culturas ibéricas? Ótimo. Vamos lá. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. É a nossa mania desesperada de tentar achar verdades históricas e bem-sucedidos. É a nossa mania de olhar a história pelo lado errado. A gente olha a história pelo depois e tenta imaginar, não, a França não são os francos. A dinâmica de origem francesa não está ali numa eternidade relacionada aos francos, não. Isso é passado inventado. A tradição dos visigodos não é uma herança ou uma reminiscência que eu preciso buscar. É parte da formação, da estrutura, da dinâmica, é parte da sociedade, da dinâmica social presente naquela sociedade. Não existe, absolutamente não existe dinâmica que me ajude a definir porque anglo-saxões foram melhores e francos foram piores, a não ser que eu esteja fazendo uma alusão generalista cruel da maneira como eu lido e como eu organizo com a história. Se eu mantiver essa idealização, eu vou continuar achando que a origem dos franceses são os francos, que a origem do... Tem um livro, o Paulo depois pode falar um pouquinho dele, O Mito das Origens das Nações, alguma coisa assim, eu esqueci o nome do livro agora, o Paulo sabe bem, em que justamente ele vai brincar sobre isso e como desesperadamente tenta se buscar
Não, olha só, ostrogodos e visigodos fazem parte de um mesmo tronco e não existem. São invenções dos romanos de grupos diversos que estão em conjuntos de relações e que passam, pouco a pouco, a constituir sua própria identidade. A segregação e a organização é processos de adoção e desnaturação inventados e trabalhados pelos romanos como forma de negar o outro. É a nossa tradição de perceber barbárie que tenta entender a dinâmica desses grupos. Eu queria agradecer a troca com vocês. Deixo agora para o Pauli fazer esse encerramento, essas trocas. Para mim foi realmente uma honra. Virou um podcast gigante, vai dar um trabalho danado na edição, mas acho que vai ficar legal. Professor, a gente que agradece muito, de verdade. A gente aprendeu muito, sério, desconstruiu muita coisa, que eu acho que é o principal para a gente ter outra visão assim para a história também. Ainda mais a gente que não é praticamente do curso, mas que aos poucos vai se adentrando mais. E foi muito gratificante, de verdade. Muito obrigado. Então, as perguntas de conclusão seriam... Uma das perguntas já foi respondida extensivamente, mas vamos dar mais um foquezinho. É a recomendação de bibliografias para quem... Tanto para quem está iniciando no estudo de história medieval, quanto que já tem um pouco de conhecimento. Quais seriam as recomendações de livros, vídeos, filmes, etc, do professor? O livro Ensaios da História Medieval não vale, hein? Que bom. Não, brincadeira, porque... Bom, eu diria que os 3 primeiros que eu citei, o manual do Hilário Franco Júnior, chamado Idade Média, Nascimento do Ocidente, o livro do Jérôme Bachet, chamado A Civilização Feudal, e o livro do professor Marcelo Cândido, que infelizmente me escapa o nome agora, mas se eu não estiver enganado, é História Medieval, o nome, são 3 excelentes manuais para quem está começando. Né? Eu diria, inclusive, que, dentre esses 3, aquele que permite um primeiro contato mais acessível seria o próprio do Hilário Franco Júnior. Então, minha primeira recomendação para quem decide estudar história medieval é adquirir esse livro. Né? A Idade Média no Ocidente, é pequenininho, é super fácil de ler, e insisto, isso é um elogio, não o contrário. Ele tem uma proposta de divisão que é muito interessante, que não é exatamente cronológica. Ele pensa a Idade Média em torno de estruturas. Então, ele fala de estrutura econômica durante o milênio, estrutura política durante o milênio, estrutura demográfica durante o milênio. E a linguagem é muito acessível, a bibliografia a qual ele recorre é bastante acessível, tem glossário, tem um trabalho de análise imagética super legal, tem quadro comparativo, enfim. Então, se eu tiver que escolher um livro para indicar, seria esse. O livro do professor Jérôme Bachet também é excelente, é um ótimo manual. Eu diria que ele é bem mais recente, então ele conseguiu incorporar discussões que na época de lançamento desse livro não estavam tão bem colocadas, então ele de fato é mais atualizado. E vocês falaram algo muito importante, eu vou preferir até falar disso. Tá? O livro do professor Marcelo Cândido também é excelente, e também recomendo, também já venho utilizando nas minhas aulas, nas minhas disciplinas eu já incorporei ele ao meu debate, ao debate com os alunos, mas eu diria que é fundamental a gente pensar na quantidade de canais de YouTube, de perfis em Instagram, em Twitter, que têm sido utilizados para divulgação científica. Né? Então, esses 3 livros ficam como recomendação básica para quem quer um primeiro contato, mas eu queria insistir na divulgação feita por vídeo, em podcasts e em canais de TV. Claro, canais de TV adaptados, né? Como os da TV PEN, da UERJ, da FRJ, o excelente trabalho de podcast e divulgação que o Dominium, da Universidade Federal de Sergipe, tem feito, o da minha colega Semiramis, da Federal de Santa Maria, tem feito também, salvo engano, é o Guerran, o nome do grupo, me escapa agora a sigla específica. A UF também tem um trabalho muito legal com o Translatio e com o Scriptorium, são 2 grupos de pesquisa na UF. Os grupos da USP, da Unicamp, os grupos em torno de um polo institucional, que seria o do Vivarium, também faz um trabalho muito legal no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste do Brasil. Então, tem muita coisa legal sendo divulgada nas redes, muita mesmo. Gente, muito obrigado.
descansem, foi ótimo, e podem fazer contato com a gente aí que está de boa, tá? Se Muito vocês obrigado. precisarem do tipo de declaração da gente, porque tem esses negócios, direito de imagem e tal, faz contato que tiver formulário, tiver gravação, o que precisar, a gente está aí para isso, tá bom? Muito grato, professor. Valeu, De verdade. galera. Grande Professor. Valeu.